Olá a todos! Pessoal, vamos para mais um vídeo, mais algumas curiosidades do livro de Enoque. Como eu falei uns vídeos de atrás, a semana passada, o mês passado, eu vou fazer alguns vídeos falando sobre a palavra apostasia, que trata da na segunda epístola aos Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, quando fala que o dia do Senhor não virá antes que venha a apostasia. E eu defendo que a apostasia ali se refere à retirada, o desaparecimento, a partida da igreja. Então eu vou fazer vários vídeos porque é muito material para ser mostrado, e eu não vou comentar muito porque é um assunto que não tem muita utilidade, debates, né? Ficar esquentando a cabeça, porque cada um espera o que mais lhe apraz, né? Jesus, na cruz, ele pagou todo o preço, né, das nossas culpas, e tudo está feito. Então, nesses vídeos eu vou explicar direitinho, vou ler as passagens e tal, vou comentar o que é o dia do Senhor no Antigo Testamento, predito por vários profetas, né, o que significa. Então eu vou mostrar muito material e vou jogando, né? E esses vídeos, né, eu pretendo, ao contrário desses que eu tenho feito sobre o livro de Enoque, eu vou trabalhar para impulsionar eles, né? Para ver se tornar ele assim, que tem a ferramenta no Facebook em que você paga, né? O Facebook ele impulsiona, né? Então talvez eu faça isso com esses vídeos da apostasia. Eu acho um assunto de suma importância. Pouquíssimas pessoas sabem, né, que a apostasia no início significava a partida, retirada. Inclusive na Vulgata Latina, primeira tradução feita por Jerônimo, ele usa a palavra dissécio, que é retirada, né, em latim. Então eu vou, nesse gancho, eu vou indicar para vocês, para aqueles que vão assistir os vídeos e tal, eu vou comentar, eu vou indicar um vídeo para quem quiser assistir, seria muito interessante. Tem tudo a ver com o que eu vou mostrar, né? Seria esse filme, O Gênio e o Louco, com Mel Gibson e Sean Penn. A incrível história real que definiu o nosso mundo. Ele vai contar a história, esse filme vai contar a história. Vocês podem pegar aqui no YouTube, tem trechinhos. Trata da formulação, do término da obra, né, seria do dicionário, no maior dicionário do mundo praticamente, da Oxford, que são 10 volumes. Então esse filme ele vai mostrar como foi feito aquele dicionário. E tem tudo a ver, que eu vou mostrar muitos dicionários, onde foi a fonte dos dicionaristas, né, sobre a palavra apostasia. Então, fica a dica, vale a pena vocês assistirem esse filme. O Gênio e o Louco. É um filme sensacional. Vale muito a pena. E os artistas, vocês conhecem, são muito bons. Então, assim, depois que eu começar a fazer esses vídeos de apostasia, eu vou tentar ficar só neles para fazer a sequência, né? E eu acho que vai ser muito bom para aqueles que estão esperando a volta de Jesus, e
e não se deixam levar, né, eu não vou falar, eu quero evitar de falar para não ofender, né, os pós-tribulacionistas. Então ficamos por aqui. Eu vou mostrar agora uma Bíblia, seguindo aqui, eu vou mostrar uma Bíblia que ela foi lançada no comecinho de setembro, ou final de agosto, não me lembro agora, da editora Paulinas. Eles vinham lançando em fascículos, né, em volumes, né, o Novo Testamento, o Pentateuco e os Salmos. Agora eles publicaram uma Bíblia inteira, né? Está em um volume só, a Bíblia da Paulinas. E eu vou mostrar para vocês aqui a passagem de Gênesis 6, de 1 a 4, que a tradução está praticamente perfeita com o texto hebraico. Eu vou ler para vocês aqui a Gênesis 6, de 1 a 4. O título é Filhos de Deus e Filhas dos Homens, mas a tradução eles corrigiram. Fala assim: quando o ser humano começou a se multiplicar sobre a superfície do solo, nasceram-lhes filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas do ser humano eram belas. Tomaram, pois, para si algumas mulheres que escolheram dentre todas. O Senhor disse: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, já que ele também é carne. Seus dias, porém, portanto, serão 120 anos. Agora o versículo 4, que está perfeito. Naqueles dias, bem como depois deles, os Néfilim estavam na terra, quando os filhos de Deus se chegaram às filhas do ser humano. Elas lhe deram à luz aqueles valentes, que desde sempre foram homens de nome. Aqui eu não diria assim perfeito, mas está 90%. Porque essa questão quando os filhos de Deus se achegaram às filhas do ser humano, aqui na verdade eu entendo como sendo os próprios Néfilim que chegaram às mulheres. Então, veja bem, naqueles dias, bem como depois, os Néfilim estavam na terra. Não é como muitas traduções, por erro da Vulgata, eles colocam que naqueles dias haviam gigantes na terra. No texto hebraico não fala isso. O texto hebraico fala que os Néfilim estavam na terra naqueles dias. Inclusive o pastor Carlos Augusto Vailate, acho que muitos conhecem, num debate ele conhece, ele é um mestre em hebraico, até ele explicou bem que o texto hebraico quer dizer assim, que eles passaram a estar na terra naqueles dias, denotando que são seres de fora que vieram para a terra. Não é que existiam gigantes, os Néfilim estavam na terra naqueles dias. E eles passaram a ter relações com as mulheres, daí que nasceram seres que começaram a crescer além da conta. Foram gigantes. Então aqui na nota de rodapé, ele fala assim, o comentarista: essa é uma passagem enigmática por apresentar elementos mitológicos, possivelmente populares no contexto em que o texto teve origem. A perícope tem semelhança com as antigas literaturas gregas, egípcias, ugaríticas e mesopotâmicas, que retratam a união entre deuses e humanos. Por exemplo, o lendário rei sumério Gilgamesh é descendente da união entre parte da deusa Ninsum e parte do humano Lugalbanda, rei do Uruk. Está em Gilgamesh 1, 35, 36 e 48. Mas também na mitologia grega, os titãs são o resultado da união dos filhos de deuses com filhos de homens. Após a união entre seres humanos e divinos, o Senhor limita a existência do ser humano a 120 anos. Tal prerrogativa, porém, terá suas exceções na sequência, sequência narrativa. Gênesis 11, 32, 23, 1, 25, 7, 17, Êxodo 6, 18, Números 33, 39.
Literalmente, Nephilim significa aqueles que caíram. Com relação à mitologia, discordo plenamente. Mas essa parte aqui é interessante. Nephilim significa aqueles que caíram. Quem que caiu? Os anjos. Então os anjos são os Nephilim. E pela internet vocês ouvem direto, uma confusão total. Eles acham que Nephilim são os filhos dos anjos com as mulheres, mas os Nephilim são os caídos, aqueles que caíram, são os anjos. E a versão grega da Septuaginta usa o termo gigantes. Então é um erro, aqui que é o erro. A Septuaginta e a Vulgata traduzem como gigantes, que haviam gigantes naquela época. É bem diferente entre existiam gigantes naquela época e os Nephilim estavam na terra naqueles dias. Se você fala assim, naqueles dias existiam gigantes na terra, fica claro que os gigantes eram da terra. Mas quando vocês falam, os Nephilim estavam na terra naqueles dias, claro, o texto está falando que são seres de fora que passaram a estar na terra naqueles dias. Então eu vou repetir aqui, Nephilim significa aqueles que caíram. A versão grega da Septuaginta usa o termo gigantes, como se esses fossem os titãs semíticos. Essa história de mitologia é trazida por aquelas pessoas que não querem admitir que o texto fala de anjos, né? Em relação com as mulheres e a tradição enoca, então eles partem para a ignorância, dizendo que a Bíblia está trazendo mitologia, sendo que as mitologias que se espelharam na tradição da queda dos anjos. Toda a mitologia grega, escandinava, todas as mitologias, mistura entre seres divinos e humanos, são sombra da queda dos anjos e a sua relação com as mulheres. Essa desobediência dos anjos com as mulheres. Eles invertem. E eles acabam jogando a palavra de Deus no lixo. Com essa história de que anjos e mulheres de Gênesis seria uma mitologia. Então tomem cuidado com isso. Para negar uma coisa tão simples, eles acabam manchando o texto bíblico. E aqui na carta de Judas, também o versículos 6 e 7, eu vou ler aqui, o texto vocês conhecem, mas tenho que ler. E aos anjos que não conservaram sua condição original, mas abandonaram sua própria morada, ele os mantém guardados em algemas eternas, sobre as trevas, para o grande juízo do grande dia. Versículo 7. Assim, também Sodoma e Gomorra e suas cidades circunvizinhas, que de maneira semelhante àqueles, se prostituíram indo atrás de outra carne, constituem um exemplo, sofrendo a punição do fogo eterno. O versículo 7, eu acho incrível que erroneamente eles colocam semelhante àqueles, sendo que na verdade o texto grego está falando semelhante a estes, que é próximo. Até já fiz um vídeo sobre isso. Teve um famoso debate sobre esse assunto na Rádio Musical 105.7 entre o pastor César Cavalcante e o pastor Elias Soares. E eu acho que é bom vocês assistirem para ver. E a nota de rodapé é muito interessante também. Eu vou ler inteiro. Ele vai comentar do versículo 3 até o 10 e vai abranger essa parte dos anjos. Ele fala, o autor apresenta o objetivo da carta, que é a luta em defesa da fé contra os adversários. Em vez de expor que são esses que se infiltraram, versículo 4, no meio deles, para desviá-los do caminho, são citados 3 casos de condenação no Antigo Testamento e suas respectivas punições. A revolta e a punição dos israelitas no deserto por causa da incredulidade, números 14, 26 a 35. O pecado dos anjos de Deus, aqui é importante. O pecado dos anjos de Deus, Gênesis 6, 2, ele coloca também Septuaginta.
e textos extra-bíblicos, como o livro dos Jubileus, 5:1 a 15, 10:5, 2 Baruque, 56:11 a 16 e 1 Enoque, os capítulos 6 ao 19, 21, 54, 3:5, e o pecado dos habitantes de Sodoma, tá? Aí segue. Então ele deixa bem claro aqui que a Bíblia está respondendo à própria Bíblia. Em Gênesis 6:2, os anjos desceram, tiveram relações com as mulheres. E em Judas 6:7, ele está dizendo o castigo que esses anjos sofreram. Eles estão presos até o dia do juízo. Uma coisa tão simples, não precisa forçar nada, é tão simples, a Bíblia responde à Bíblia. E alguns acabam caindo no ridículo, né? Forçando o texto, por força dogmática, né? Acho incrível isso. Eu vou trazer mais duas curiosidades aqui para vocês. Um é um livro, só que está em inglês, O Cano do Novo Testamento, de Bruce M. Metzger. Acho que muitos conhecem esse autor, todos conhecem. Eu vou ler aqui algumas passagens que ele está citando sobre Enoque. Nas páginas 56 e 57 dessa edição em inglês, porque acho que isso aqui não foi publicado em português ainda. Ele fala assim, né? Nas suas frequentes citações do Antigo Testamento, Barnabé é bastante exato ao citar contextos bem conhecidos pertencentes ao Saltério e ao livro de Isaías. Mas em outros lugares, ele parece confiar na memória e não se preocupar muito com as palavras precisas de seu autor. Há quase 100 casos que envolvem fórmulas de citação, a maioria das quais são gerais e vagas. Por exemplo, ele usa: a Escritura diz, está escrito, o profeta diz, o Senhor ou Deus diz ou disse, isso ou ele diz. Ocasionalmente ele se refere ao livro ou ao orador pelo nome: Jacó, Moisés, Davi, Isaías, Daniel. Além de citar os profetas do Antigo Testamento, Barnabé também cita como profetas os autores da sabedoria de Salomão, segundo Esdras e segundo Baruque. Ele não apenas se refere a Enoque em apoio a uma previsão dos últimos tempos, mas também cita uma declaração de 1 Enoque como fórmula, pois a Escritura diz. Entre aspas, pois a Escritura diz. É claro que, ao contrário de outros padres apostólicos, como Hermas, Barnabé é um autor erudito, que leu muito e cita frequentemente uma variedade de livros. Surge a questão: suas fontes incluem algum livro do Novo Testamento? Páginas 56 e 57. Na página 159, só uma menção, ele fala: a Epístola de Judas, versículo 14, é citada como um testemunho da autoridade de Enoque. Aqui está falando de Tertuliano, na obra dele, De Culto Feminarum, 1:3, na página 159. Na página 232, as páginas 232 e 233, que passa para outro assunto, ele falando de um personagem da patrística chamado Lúcifer, conhecido como Calaritano. Ele era da Sardenha, onde é a Itália hoje. Ele fala assim: o Lúcifer de Cagliari, na Sardenha, falecido em 370 e 371, um teólogo hiper-ortodoxo e ferozmente anti-ariano, cita a maioria dos livros do Novo Testamento, incluindo Hebreus. Aqui move o cano, né? Em seu tratado sobre os hereges, capítulo 15, ele cita quase toda a Epístola de Judas, omitindo apenas a passagem emprestada da Assunção de Moisés, versículo 9, e a citação do livro de Enoque, versículos 14 e 15. Veja que ele aceitava a Epístola de Judas, mas ele passava por cima do texto que Judas tirou do livro de Enoque.
Na página 235, o assunto fala assim: aqui e ali, nos escritos de Jerônimo, encontramos comentários ocasionais a respeito dos 7 livros duvidosos. Falando de Tiago, que é chamado de irmão do Senhor, ele diz: ele escreveu apenas uma epístola, que é contada entre as 7 epístolas católicas. E mesmo esta é reivindicada por alguns como tendo sido publicada por outra pessoa sob seu nome. E gradualmente, com o passar do tempo, ganhou autoridade. Ele conta isso na obra dele, De Viridibus 3.2. A epístola de Judas, diz ele, é rejeitada por muitos porque apela ao livro de Enoque. Eu estou citando isso aqui porque muitos ainda teimam dizer que Judas não citou o livro de Enoque. Então ele fala assim, a epístola de Judas, diz ele, é rejeitada por muitos porque apela ao livro de Enoque. No entanto, com a idade e o uso, ganhou autoridade e é contado entre as Sagradas Escrituras. No caso, a epístola de Judas. Novamente vou mostrar para vocês a capa do livro. Imprimir fica mais fácil. Esse aqui também imprimir, fica mais fácil para mostrar. Esse livro é em inglês. Falando sobre o cano também, né? Cristianismo antigo e a tradição textual etíope. Editado por Meron T. Gebrselassie, né? Deve ser etíope. Logan Williams e Francis Watson. Esse livro aqui, inclusive, eu vou comentar sobre ele porque ele foi colocado na página na Facebook da Enoch Seminário Enoch, né? Já citei várias vezes aqui nos vídeos. Vocês podem até acompanhar, se inscrever na página, né, no Facebook, Enoch Seminar. O responsável, o famoso teólogo Gabriele Boccaccini. Então ele diz o seguinte sobre esse livro. Esse livro, publicado em 2021, destaca a importância de um grupo de 5 textos excluídos da Bíblia cristã. Destaca a importância de um grupo de 5 textos. Na verdade, ele fala excluídos, mas não foram incluídos, né? Destaca a importância de um grupo de 5 textos excluídos da Bíblia cristã padrão e preservados apenas em ge'ez, a língua clássica etíope, da Etiópia. Esses textos são cruciais para os estudiosos modernos devido à sua importância para uma vasta gama de leitores antigos, como confirmado na maioria dos casos por fragmentos existentes de outras traduções iniciais. No entanto, eles também são conhecidos pela sua subsequente marginalização e abandono como um conceito mais restritivo da... aqui tem um erro de tradução. Assim, no entanto, eles também são conhecidos pela sua subsequente marginalização e abandono. Mas permaneceu na Etiópia. Com a sua peculiar tradição cristã, em que o conceito de... Aqui está tudo errado essa tradução aqui. Vocês comeram... Vou pular para outra estrofe. Concentrando-se, né, o texto desse livro, concentrando-se em 1 Enoque, Jubileu e a Ascensão de Isaías, e também a Epístola Apostolorum e a Revelação de Pedro, o Apocalipse de Pedro, os colaboradores para esse volume agrupam esses textos como representantes de um período da história cristã antiga em que os textos sagrados não estavam limitados por uma fronteira canônica bem definida. Isso aqui é importante. É bom repetir isso aqui. Concentrando-se em 1 Enoque, Jubileu, a Ascensão de Isaías, a Epístola Apostolorum e o Apocalipse de Pedro,
Os colaboradores para esse volume agrupam esses textos como representantes de um período da história cristã antiga em que os textos sagrados não estavam limitados por uma fronteira canônica bem definida. Desta forma, o livro destaca a contribuição única e subestimada da tradição cristã etíope para a história da recepção dos primeiros documentos judaicos e cristãos que na tradição ocidental são marginalizados como apócrifos e pseudepígrafos. E nesse livro, os assuntos, eu vou trazer para vocês aqui, os assuntos são o tempo do fim em 1 Enoque, Paulo e Mateus, seria a continuidade e descontinuidade. O autor é Philip F. Esler. O segundo assunto é debatendo o sonho de Daniel, os evangelhos sinópticos e as parábolas de Enoque sobre o Filho do Homem. O autor é Logan Williams. O terceiro assunto é Pedro e o Patriarca, caso Enoque. Perspectivas escatológicas a partir de 1 Enoque e 1 Pedro. Sofanit T. Abebe. Ela é uma estudante, não sei se já é professora etíope. Ela frequentava a Universidade de Addis Abeba. O quarto assunto é a tradição cristã influenciou as versões gays e grega de 1 Enoque? É uma pergunta. Loren T. Stuckenbrook, professor Stuckenbrook, é um dos maiores especialistas da atualidade sobre 1 Enoque e assuntos do período do Segundo Templo. O quinto assunto é animais não humanos na história primordial dos jubileus. O autor é James R. Hanrick. O sexto assunto é o julgamento de Isaías. O assunto é sobre supostas origens judaicas do livro Ascensão de Isaías. O autor é Jan Dorhorn. O sétimo assunto é a Forlag da versão etíope da Epístola Apostolorum. A pergunta é grego ou árabe? Dahel Haná. Forlag é um termo, até imprimi aqui para, às vezes vocês vão ver esse termo, apesar que vocês podem encontrar na internet, né? Forlag é um protótipo, um modelo, é uma versão anterior ou manifestação de um texto em consideração. Pode referir-se a tal versão do próprio texto, a um manuscrito específico do texto ou a uma manifestação mais complexa do texto. Por exemplo, um grupo de cópias ou um grupo de trechos. Assim, a versão da língua original de um texto que um tradutor então transforma em uma tradução é chamada de forlag dessa tradução. Por exemplo, há um exemplo aqui. A Bíblia de Lutero é uma tradução do Textus Receptus. Então, o Textus Receptus é forlag da Bíblia de Lutero. Seria um protótipo, né? Então, o oitavo assunto aqui é o Apocalipse de Pedro. A relação das versões. Eric J. Beck. A escrita do Evangelho em transição. Um olhar sobre o etíope. Tanhamera. Jesus, seria Milagres de Jesus. O autor é Meron T. Gebraenayai, o nome também é etíope. O décimo assunto é a Casa do Evangelho. Texto, imagem e espaço sagrado. Francisco Watson. Eu peguei aqui um trechinho do primeiro assunto, que é o tempo do fim em 1 Enoque, Paulo e Mateus, continuidade e descontinuidade. Só um trechinho.
ele diz o seguinte, né? Existem duas maneiras principais de diferenciar as cenas do fim dos tempos em 1 Enoque. A primeira é baseada em quem julga. Na maior parte do texto, incluindo o livro das parábolas, que é 1 Enoque 37 até 71, há cenas em que Deus faz o julgamento e não há menção de alguma outra figura com esta responsabilidade, como o escolhido ou filho do homem. Outras cenas encontradas no livro das parábolas contêm tal figura, no caso o filho do homem. A segunda maneira de diferenciar estas cenas, que ele vai focar aqui, né, é em relação às cenas de julgamento que estão ligadas ao Israel étnico, o primeiro tipo, em contraste com aquelas que não estão, o segundo tipo. A conexão com o Israel étnico é normalmente indicada pela situação do julgamento dentro da terra de Israel e ou do templo, isto é, na pátria étnica. Existem duas passagens do primeiro tipo, em 1 Enoque 26 até 27 e em 1 Enoque 90, versículos 20 a 38, mas em um número consideravelmente maior do que a maior do segundo tipo. Então ficamos por aqui, pessoal. Eu li muito apressado essa parte aqui, não ficou muito inteligível, mas é mais para tornar conhecidas essas obras, né, que estão vingando, né, apesar que são muitas obras. Eu acho que tem uns 10, 15 livros que saiu só nesse ano, no finalzinho do ano passado para cá, livros muito avançados na área dos livros da literatura do período do segundo tempo. É uma pena que não sejam publicados esses livros no Brasil. Mas também se fosse publicado de repente eu não teria leitor, né? Esse é o problema. Precisa realmente que haja um conhecimento mais consistente desses assuntos, né? Porque tem pessoas que não têm a mínima noção e se assustam, né? E acham que é outro evangelho, acham que a gente quer inventar, mas não tem a mínima noção do que seja, né? Mas eu acredito que vai chegar lá, nós vamos chegar lá, aos poucos. Então, assim, como eu disse no início do vídeo, eu pretendo fazer então colocar informações para vocês sobre a palavra apostasia e eu quero fazer vários vídeos, né? E eu espero que sirvam para aqueles que têm interesse conhecer esse material e depois fazerem as suas próprias pesquisas, avançarem nas suas próprias pesquisas, né? Então ficamos por aqui, pessoal. Até mais.